Nos encontros passados, alguém tinha falado sobre violência da mulher e eu peguei essa informação e fui construindo em cima do que eu sei, ou acho que sei, sendo que eu não lembro quem foi que falou, quem foi que pediu, quem foi que deu a ideia. E daí a gente vai utilizando, se tiver mais alguma informação, como foi sempre ao longo das aulas, a gente vai acrescentando e vendo como faz. O que não tiver jeito mesmo de fazer o sinal, aí a gente vai estudar depois junto com outras pessoas. Já começa aqui, eu já vou acrescentar, né? Eu já vou aqui porque eu estou lendo e já vou ter que acrescentar. O sol está chegando. Então, primeiro a gente vai ter que discutir, apresentar o sinal de sexo. Para poder falar de abuso sexual, a gente precisa do sinal de sexo. O sinal de sexo em si é diferente da transa. Então já vou ter que colocar aqui o transar, a relação sexual. Transar, a relação sexual. Exatamente é isso. O sinal de sexo, por sexo, só o sinal dele, você faz com a letra X. Vocês podem abrir as câmeras de vocês, porque aí a gente ajusta se houver algum erro. Com as duas letras em X, você faz este movimento. Sexo. Tocando assim. Quando passa a ser um sexo de violência, né, de abuso sexual em termos de violência, você então carrega na expressão facial e na força do movimento. Aí. Chegando gente. Então, eu tenho sexo, o movimento normal. Eu já vi eles fazerem sexo nesse sentido. Não na região Nordeste, mais para o Sul e Sudeste. E aí eu brinco para poder dar essa percepção e essa diferença. Eu prefiro fazer deitado, em pé não. Então, por quê? Então, só para vocês entenderem sexo. Não se esqueçam da violência. Então, e aí você faz a expressão facial carregada e faz esse movimento. Delegacia da Mulher. O que é, vamos lá, polícia, então a gente vai ter que colocar, já vou acrescentar mais aqui, né? Então precisa de polícia, polícia e policial, que é um sinal só. Policial. E aí vem o delegado. Automaticamente a delegacia já vai trabalhar junto. Então, o sinal de polícia a gente já tinha feito, lembra? Que você coloca no canto oposto. Oba, não é para baixo, Patrícia Lopes. Coloca não, não, agora. Tomem cuidado, nada para baixo. Porque esta aqui é vagina. Então, se você volta para um lado para o outro, uma pequena variação para baixo, já está tudo caracterizando ser a genitália feminina. Para evitar isso, deitado aqui. Isso serve para policiar ou policial. Então, se vai ser homem que é polícia, se mulher que é polícia, vai ser dessa forma. Já o delegado, chegando mais gente, já o delegado é diferente. O delegado, ele tem um bottom. Um bottom é
que é fixado na gola. Então, simplesmente você vira para dar a característica do seu delegado. Aí você diz, mas eu não estou com a blusa que tem gola, se eu não tiver com a gola, ou o que for, não tem problema. É só você fazer isso. Tendo a consciência de que o surdo não sabe que para ser delegado tem que ser advogado. Então, essa percepção, essa construção, essa informação, ele não tem noção. Então, delegacia, delegado. Delegacia vai ser o quê? Vai ser o lugar da polícia, não é o lugar do delegado em si. É o lugar do delegado, aí vai ser a sala dele, a sala do delegado. Então, voltando lá para abuso sexual, como é que vai ser então a delegacia da mulher? Automaticamente, se eu fizer polícia mulher, estou falando policial feminino, não estou falando delegacia da mulher. Se eu estiver falando delegado mulher, estou dizendo que a mulher é delegada, não estou dizendo que é a delegacia da mulher. Então vejam como é que fica essa situação. Então vai ter que ser uma coisa explicada, e aí eu já deixo então em amarelo, para a gente poder fazer essa distinção. Amadurecer como é que vai poder construir isso. Exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito, todos vocês sabem, que é aquele exame que o médico legista faz lá no IML para caracterizar se houve a violência, se houve o abuso ou o que for. Então, eu me recordo que uma vez eu estava dando um curso no Centro de Formação dos Servidores do Estado para um grupo de policiais e chegou uma comissária dizendo que chegou a surda para explicar que tinha sido abusada por violência sexual. E ela fez todos os movimentos da violência. Então, é preciso que a gente entenda e vocês precisam amadurecer esse olhar para não achar estranho. Porque se a mulher chega e diz que isto aqui é o fato de penetrar. Então, tem que ter muita tranquilidade, tanto nós, tanto masculino como feminino, quando eu digo nós profissionais de saúde, para entender, para interpretar o que está sendo passado por aquela pessoa que está sofrendo aquela situação, ou que sofreu aquela situação. Então, quando se ela vai falar de penetração, ela vai fazer aqui. Ou ela vai fazer e vai botar o dedo no órgão dela, para mostrar que foi como foi que aconteceu. Por quê? Porque a expressão Libras é corpo, é expressão facial, é toque. Então, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes, já aconteceu uma situação comigo, de sala de aula, de eu dar um exemplo, vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. E o aluno depois reclamar que eu estava com assédio. Não. Libras é corpo. Eu tenho que trabalhar com corpo. Isso não tem nada a ver com assédio. Você tem que estar preparado para compreender o que o outro está falando. Então, certos preconceitos, quem tem, por exemplo, preconceito religioso de igreja, muitas vezes, como foi o caso de acontecer, eu não me recordo agora o tempo, mas era uma intérprete de igreja que não fazia o sinal de pênis. Como é que você é um intérprete e você exclui alguns sinais do seu vocabulário porque sua igreja não permite? Né? E não era intérprete, era surda. Pior ainda, daqui de Recife. Professora de Libras. Simplesmente ela disse, não vou fazer o sinal de pênis porque a igreja não deixa. Isso e outras coisas foram me deixando mais arvorado contra esses preconceitos. Se tu é professor, tem que ensinar tudo.
Não tem que ficar com essas restrições, porque é até uma falta de coerência pedagógica, acadêmica, profissional. Mas, paciência. Então, o sinal de pênis, no caso, a gente vai fazer nessa região, deixa eu baixar mais aqui, para poder atingir. Então, o sinal de pênis com a letra Y, colocando no peito, e o sinal de vagina e o sinal do ânus. Então, a gente tem as três regiões no mesmo local para ser apresentado. Como será o corpo de delito? Quando a pessoa chegou e falou de tudo o que aconteceu, né, que bateu na mama, ou que bateu, ou que penetrou, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, calma. Se eu disser vai fazer exame, se você disser vai fazer exame, é aquela pessoa que vai fazer o exame. Então você não vai poder dizer exame. Você vai dizer, calma, o médico vai ver. Entendido agora? O médico. Então qual é o sinal de médico? O sinal de médico é XX, só que batendo na ponta do dedo indicador, na articulação do dedo. Então, esse sinal de médico, ó, por favor, olha aqui. A ponta do dedo indicador batendo na articulação do outro dedo. A ponta do dedo indicador. Ângela, preste atenção, gente. X. X. Você já está com o outro X. A ponta desse dedo batendo nessa articulação. Agora. Agora bate. Tá? Vou fazer assim. Só que aqui você faz isso. Esse é o sinal para médico. Então, o médico vai ver. Calma. Aí você já está direcionando o que vai acontecer. Esse sinal de calma, ele vai estar sempre constante, necessário para poder a pessoa, porque o desespero é grande, o choro é grande, a agonia também é grande. Explicar como. Você vai precisar que, se a pessoa começar a dizer o que aconteceu, calma, explica. 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 Explica como. Como foi. Porque você vai precisar dos detalhes para poder você fazer o registro. Né? Você vai, por exemplo, você não vai estar registrando porque você não é policial, mas você pode ser o profissional que está junto no hospital para contar a história. Isso aí é fato. Então, você identificou que aconteceu uma situação, inclusive já tem esse registro de uma adolescente de 13 para 14 anos, que, uma vez que chegou intérprete na escola, com a conversa com o intérprete, foi diagnosticado que ela estava sendo abusada pelo padrasto. Então, de repente, vocês vão ter no atendimento de vocês alguma pessoa surda, geralmente sexo feminino, que vai explicar o que está acontecendo, como foi que aconteceu, o que foi que aconteceu. Então, nessa percepção, aí você vai entender. Então, explica como foi. Aí ela vai explicar como foi, passo a passo, aí você vai anotando e vai conferindo se foi assim. E juntando as ideias, por favor. Entendam. Entendam que é muito séria a situação. A questão da interpretação ou má interpretação. Você pode condenar uma pessoa que não tenha nada a ver. E eu vou dar um exemplo aqui, eu vou anotar isso. Está, inclusive, no meu livro Mercado de Trabalho, Educação de Surdos. A surda queria, porque queria, ter relação sexual com o patrão, com o gerente, hierarquicamente superior. E o rapaz se negou. Simplesmente a surda saiu dizendo para todo mundo dentro do departamento onde ele trabalhava que ele tinha transado com ela. Aí isso cai no ouvido do chefe maior. Só que o chefe maior conhecia ele. E aí ele foi contar o que estava acontecendo. E o que é que prepararam? Montaram, sem perceber, sem avisar nada a ninguém, câmeras de filmar. Câmeras de filmar. E aí foi constatado que era ela que seduzia, que fazia assédio
a ele. Só que é aquela história, né? Assédio fica complicado, porque para ser assédio você tem que estar numa hierarquia dependente. Então, nesse caso aí, não seria um assédio, mas seria procurar outro nome aí, eu não sei. Assédio seria do gerente, do chefe para o empregado, e não do empregado para o chefe. Não sei, essa parte jurídica aí teria que investigar. Mas tem que ter muito cuidado. Não pode achar que porque é surdo, é o anjinho, é o santinho e não mente. Não botem isso na cabeça. É ser humano igual a todos nós. Vai mentir, vai ser oportunista, vai ser interesseiro, vai fazer todos os trabalhos, vai estar convivendo nessa sociedade enlouquecida, adoecida. O item 5, onde estava? Né? Você vai precisar de uma história. Onde é que você estava que aconteceu isso? Então, onde? Né? Então, o homem meteu. E você, onde? Onde? Aí ela vai dizer se ela estava andando na rua, né? Sinal de rua é este. Ela vai dizer se estava em casa, estava dormindo e ele chegou. Então, vai sair contando a história. E quando você pede para explicar, ela vai contando. E nesse contar a história, você vai perceber até que ponto tem fato verdadeiro aí ou está sendo camuflado. Né? Penetração, isso aí eu já fiz, né? Porque aí vai ser esse sinal, só que aquele detalhe. Aqui é vagina. Isso aqui é ânus. Quando eu faço isso, finalmente isso aqui vai ser vagina ou ânus, quando eu coloco nesse sentido. Aqui é a cavidade. Se ela fizer isso e botar assim, ela já foi direta ao assunto da vagina. Mas se ela botar no corpo dela, fazendo no corpo dela, então ela está mostrando, de repente ela não tem nem noção de libras. E ela está expondo o corpo, mostrando como foi. Então é essa a questão da penetração. E aí, penetração, vamos lá. A relação, aqui já está faltando. Deve ter em algum outro canto, com certeza tem. Mas a gente precisa saber. Vocês usam, a polícia usa vias de fato. E no caso, a ejaculação. Ejaculação. Então vamos trabalhar mais isso. Chegou a via de fato, você não adianta. O que é via de fato? Esses termos policiais ou jurídicos ou o que for, não adianta entrar na discussão, não adianta apresentar, não adianta questionar. Quando você vai, explica como. Né? Então, ela vai contar, ou ele vai contar como aconteceu. Aí você vai deduzir, sua dedução, por conta de ter acontecido isso, ter relatado isso, vias de fato. Agora, preste atenção, por favor. Gravem o depoimento. É de extrema, deixa eu colocar aqui, acima de tudo, violência da mulher, 2 pontos. Não é nem aqui, é aqui. É de extrema importância a gravação, a videogravação. A videogravação do depoimento, ou dos depoimentos. Por que isso? Eles esquecem. Eles podem esquecer. E se a gente chega e diz, é interessante, você quando veio aqui, você disse isso, agora você está dizendo isso, está caindo em contradição. Ele nem sabe o que é contradição. E como é que você vai dizer que quando ele veio aqui, da última vez, ele fez isso? O surdo pode estar pensando que é você que está dizendo para ele. Vocês estão entendendo a situação? É muito delicada. E por ser tão delicado, façam gravação. Gravem tudo.
Pega atestado depois de permissão de direito de uso de imagem, o que for, mas grava. Grava como medida de segurança. Até porque muitas vezes só a questão de posição, de jogo de corpo. O que é isso? Estou trazendo informação a mais. Jogo de corpo. Deixa eu botar aqui. Na hora que vai se falar uma narrativa com surdo, e tem vários surdos envolvidos, ou duas pessoas envolvidas, esse jogo de corpo. Você trabalhar onde? Eu? Não, de folga. Esse jogo de corpo está dando os sujeitos do diálogo. Do jeito que eu fiz já com vocês, lembra o bonequinho para cá? Fez isso e fez isso para poder fazer a transferência de quem está falando. Esse jogo de corpo também ele é fundamental. É tão fundamental que eu tenho um vídeo de uma reunião que eu fiz do G10, está lá na internet, e um lindíssimo intérprete apareceu e pegou meu vídeo e foi interpretar. E jogou depois interpretado. Só que ele esqueceu de fazer o jogo de corpo. Eu tinha 8 pessoas na sala. Só que eu não filmei ninguém, só filmei a mim porque eu não tinha autorização de imagem. Então ele começou a falar, quando as pessoas me perguntavam, ele continuou falando, o outro perguntou falando, o outro disse o que estava acontecendo quando eu falando. Então deu a entender que tudo aquilo ali, quem estava falando, era eu. Então isso é, com todo o respeito da palavra, uma puta de uma sacanagem deste intérprete. E ele é de lá do Paraná, de Santa Catarina, lá da UFSC, lá ele conhecido, famosíssimo, detonei. Detonei. Porque realmente é sacana. Não tiveram a hombridade, o respeito e fazer essa distinção dos diálogos. Então, vocês precisam perceber isto. E aí é interessante que se grave. Grave, né? Gravando, para poder registrar e depois fazer a percepção do que está acontecendo. Quem estava? Quantos estavam? Quem estava vendo? Eu vou usar isso aí agora. Eu me lembrei do fato de abuso adolescente. O ano passado, não foi, porque o ano passado estava a pandemia. 2018 para 2019, eu participei de uns 5 a 6 grupos de sexo. Só de surdo. Sexo vem, namorado sexo vem, surdo sexo, coisa desse tipo, vários. Que eu queria ter ideia de como é que eles se interagiam com aquilo ali. E teve surdo que colocou criança fazendo sexo. Teve surdo que fez do jeito que se faz. Quem nunca viu, eu não vou entrar em muitos detalhes, vai assistir. Mas se você olhar a tríade, né? Duas mulheres ou 3 mulheres com um homem e assim vai. Essa suruba, nessa bagunça, tá lá nos vídeos de sexo. O surdo chegou para a menina. Eu te amo, pode, mostrando e fazendo para poder ela fazer igual. E o sinal era eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Esse sinal é como se dissesse, por conta desse aqui, você faz tudo comigo, para mim. Então, essa falta de educação, falta de compreensão, o corpo é assim. Eu sou casado. Eu posso ter uma atração por alguma mulher, mas por eu ser casado, eu tenho a consciência de que eu não devo me envolver. Eu fico no meu canto. Eu posso receber a cantada. Eu fico no meu canto. Ou, se eu achar que eu vou me envolver, dependendo da minha cabeça, eu vou. Estou dando exemplos. Na cabeça do surdo é assim. Se o meu corpo reagiu, é porque eu quero, porque eu preciso, porque aquela pessoa quer. Não sei se vocês conseguiram entender.
esse crivo da moralidade, eu vou anotar aqui, crivo da moralidade, este comportamento, este libido, que ao mesmo tempo este compromisso, ou responsabilidade, e assim vai. Quem nos dá esse tipo de moralidade são nossos pais. É a educação familiar. Se uma criança, 3, 4, 5, 6 anos, está acostumada a ver sexo entre os pais, a conviver com os pais tendo sexo na frente dela, ela vai viver com isso sendo natural. Quando ela tiver com 13, 14, 15, 16 anos, 12 anos, a hora que for, é supernatural. Não tem nada de. Então, esse crivo da moralidade, da civilidade, do respeito ao outro, do respeito do corpo do outro, do limite do corpo do outro, isto, em muitos momentos, falta para o sujeito surdo. Falta mesmo. Porque, entendam, eu não estou exagerando. Uma vez que não tem o diálogo para trazer, uma vez que não tem o diálogo para trazer esta, este comportamento, tudo vai ficar muito solto. E, lamentavelmente, é o que vai acontecer. Então, é preciso que preste atenção, inclusive vocês, que são, nós que somos da saúde, vocês que estão muito mais na ativa do que eu já estou quase pendurando a chuteira, vocês precisam compreender o papel de vocês na orientação dos pais. Porque se são crianças surdas e os pais não sabem Libras, não estão nem aí, estão largando, como é que vai construir nessa criança essa personalidade? Então é por isso que eu orientei vocês a fazerem o curso de Maria Cristina Soler, que vai ser no próximo dia 17. Quem tiver querendo ir, a gente ainda abre espaço, mas é super importante participar, para você ver como é que Soler analisou e trouxe essas discussões da sexualidade. Tem uma parte que Soler conta, porque eu fiz um curso com ela em 2013, eu trouxe ela para Recife. E nós fizemos um final de semana com ele, e eu tenho 10 horas de gravação deste curso guardado. Então, por isso que de vez em quando eu assisto, eu revejo. Então, Soler disse, assim como os jovens, os jovens ouvintes, os surdos fazem sexo pelo sexo. E tanto faz se é com menino ou com menina, o que importa é o orgasmo. Então, isso acontece entre eles. O que importa é o prazer, é o corpo. É aquela história do corpo que fala, o corpo que sente, o corpo que diz. Então, muitas vezes, o risco de outras doenças e tudo mais, muito mais complexo. Eu creio que eu já disse a vocês que o surdo disse que doença venérea, AIDS e outras coisas é doença de ouvinte. Então, isso é um fato. Porque ele não vê acontecer isso com os surdos. Quem fez? Na hora que tiver, vamos lá, o item 7 agora. Quem fez? Se tiver alguma pergunta, vocês façam. Como é que vai perguntar quem fez? O sinal de quem, né? O que, quem, qual, este. Quando a pessoa estiver falando, quem? Homem? Mulher? Quem? Nome! Aí já vai dizendo homem. Quem? Nome? Nome? Conhece? Então, ó, já estou trazendo mais coisas que vocês já têm historicamente. Nome? Conhece? Aí você já pergunta. O nome. Vejam, aqui eu não fiz jogo de corpo. Preste atenção. O jogo de corpo foi naquele momento que estava contando como foi o fato. Mas na hora que ele fez isto, por exemplo, aí você diz, para, esse aqui, ó, você está identificando
quem foi que fez. Porque isto aqui, a princípio, pode ser o pênis, mas pode ser um dedo. Ou outro elemento qualquer que vá provocar essa penetração. Então, se ele disser que é um homem de fato, aí vai ser praticamente o pênis. Se não o pênis, o próprio dedo. Precisa saber como é que foi. E aí vem, então, a ejaculação para o homem. Tá? O dedo está aqui, esse faz isso, e a boca jogando, que é o movimento da ejaculação do líquido seminal saindo através do pênis. Então, tá? É diferente, por favor, de uma vez só, que chama-se o sinal de alugar, sem expressão facial. É o aluguel. Quem fez já foi dito, relação sexual é sexo, tá? A relação sexual é sexo, só que o transar, aí tem este, por favor, não é assim. Laísa, preste atenção. Ó, eu vou ficar meio de lado, você baixa, faz isso, ó. E aqui você faz o movimento. Esse é um. Outro, você abre as duas pernas, no caso, com essas duas fechadas e faz isso. É outra forma. Entenderam aqui as duas pernas? E aqui seria o homem, por exemplo, fazendo esse, ó, para dizer que está tendo também. E outra forma de dizer, presta atenção, eu seguro, chegou gente aqui, deixa eu. Ó, eu seguro o dedo polegar, o dedo médio, e faço isso. Preste atenção. O que é que vem a ser isso aqui? Ó, aqui seria o membro masculino e aqui seriam as duas pernas. Deu para entender o jogo? Ó, para poder dizer também que está tendo, está tendo relação, está transando. Retroviral, aí pronto, paciência não tem, né? Só que o retroviral, vamos reduzi-lo a um remédio. Então a gente vai explicar o quê? Se a pessoa conhece AIDS, se a pessoa conhece doença venérea ou o quê. Então precisa tomar aquele remédio por segurança. Então vai ser um remédio por segurança. Né? Um remédio por segurança. Segurança para ter saúde. Violência física, aí já está explícito, né? O momento que ele vai contar a história, o que ela vai contar a história narrativa, já é característico da situação. A violência mental, eu aí teria que ter essa questão da agressão, da tortura mental, não é? Dos palavrões, dos sinais, praticamente sinais de violência. Transar sexual já fez, polícia já fez, delegacia, via de fato. Alguma pergunta para a gente sair daqui? Entendido bem essa parte? Eu vou editar e vou... Professor, Oi. rapidinho, só esse conteúdo, ele tá no Classroom porque eu ainda não cheguei nele, só para ter certeza. Ele está no Classroom, eu só vou precisar atualizar. Tá, ok, Né? obrigada. Está todo ele lá, inclusive, da última vez eu devo ter colocado também no grupo. Mais do que eu vou, porque ele está em Word. E está em Word porque a gente está em construção. Professor, no caso de violência sexual com criança, quando a criança sofre o abuso, e aí eu tenho que falar com essa criança de uma forma lúdica, e aí como é que eu faço? E essa criança é surda. Vamos lá. Violência sexual de criança. Deixa eu botar aqui o colega que está pedindo para entrar. Forma lúdica. Veja, os psicólogos, na realidade, quase nem falam
eles colocam um bonequinho, uma boneca, um brinquedo, e a depender de como aquela criança vai se utilizar daquele brinquedo, ela vai estar com uma tendência de ter tido violência ou não. Né? Você deve saber disso. Então, quem faz isso são os psicólogos, que usam, que fazem, que utilizam-se desse processo. Na realidade, não vai precisar da oralidade. O que vai precisar é que a criança consiga confiar naquela pessoa e poder, então, contar, não dizendo o que aconteceu, mas contar, se manifestar com o boneco ou com qualquer outra coisa. Né? Então, a criança ela pode contar, ela pode passar para aquele boneco que, de fato, ela viu, desde a tirada de roupa, a passar a mão, a contato, e aí o profissional vai amadurecer essa possibilidade. Entendeu? Não tem a menor condição de perguntar a uma criança que muitas vezes nem Libras sabe como ela foi, como é que foi que Nem o aconteceu. gestual, no caso de passar a mão, ou passar a mão na genitália, não tem como fazer essa pergunta? Não, né? Não, Aí porque, é um psicólogo específico, né? veja, porque Libras é muito complicado em relação ao sujeito. Quando eu falei ainda há pouco, se você for falar que vai fazer o exame, ela vai pensar que é você, que é o delegado ou o policial que vai fazer o exame, não o médico. Então, se o médico vai ver, ou então se o médico vai examinar, o médico. Então, você agora vai para outro lugar. Para a criança surda, essa projeção vai ficar muito mais difícil. Né? E na hora que você vai perguntar para a criança, como é que você vai perguntar para a criança? Alguém passa a mão na sua genitália? Alguém passa a mão no seu corpo? Alguém toca o seu corpo? Da hora como é que eu vou perguntar tocar o corpo? Simplesmente eu vou ter que tocar no corpo dela. Porque ela não vai fazer a compreensão. Está me entendendo? Se eu fizer o toque no meu corpo, é no meu corpo. Ela não vai entender nada. Se eu fizer a pergunta, ou a indagação, ou a investigação, se alguém está tocando no corpo dela, eu vou estar tocando no corpo dela para perguntar se alguém está fazendo. Então já houve a confusão. Quem foi que de fato que tocou? Foi quem perguntou ou outro alguém? Não é só difícil. É traumático. É trágico. É aterrorizante. Eu tenho várias narrativas. Revitimizar a pessoa, né? No caso. Revitimizar. Revitimizar. Só que a gente não tem esse dado estatístico, mas a gente tem um grande supositório em cima dele, que muitas crianças surdas elas são violentadas. Porque o autor daquela violência tem a consciência e a certeza de que quem é que vai falar? Como vai falar? Entendeu? Então, embora a gente saiba de situações bem complexas, mas é muito difícil a criança expor. E o trauma fica na massa do bolo, fica na estrutura mental, fica no emocional. E isso acontece. Acontece e muito. Mas como eles não sabem se defender, porque a criança ouvinte ainda pode até oralizar e falar e acontecer. Por exemplo, um garoto de 10 anos, ele estava num lar, por conta de ter sido achado na rua e foi levado para esse
E ficou com a responsabilidade de ir aí. E tinha uma senhora que cuidadora de todos, que estava dando atenção para esse garoto. Muita atenção para ele. E no determinado dia, ela chegou para trabalhar e ele estava aos prantos. Surdo, estava com o pênis ferido em carne viva e chorando. E a senhora chegou, o que foi? Quem foi? O que foi? Quem foi? Aí ele pegou a mão dela e foi e mostrou que uma menina de 14 anos, do lar também, que fez aquilo nele. Então, o que seria uma criança ouvinte falando? Ah, foi fulana de tal. Foi o nome, né? Foi e conta a história, ou pelo menos parte da história do que consegue entender. Como o surdo não consegue expor da forma compreendida por nós de uma forma mais fácil, foi o que ele faz. Ele pegou na mão dela e mostrou, e foi ela. E aí ele entregou a adolescente que tinha feito aquela violência sexual contra o garoto. Então, a coisa acontece assim, é muito corpo. Então, vocês que estiverem envolvidas, vocês vão precisar compreender isso, que é muito corpo. Ambiente e serviço de óbito. O que é enterrar? Eu vou pegar logo pelo enterrar. A mão aqui, para baixo, enterra. Se eu fizer assim para frente, isso corresponde a caixa do ar-condicionado, que não é splinter, aquele mais antigo de caixa. Então, isto aqui é o ar-condicionado, que é como se ele é colocado na caixa. Se eu boto para baixo, é a catacumba. Vejam que coisa. É a catacumba, é o enterro, é o cemitério. Só que o cemitério são várias catacumbas, são várias situações. Então, se você fizer isso, aí você vai dar o lugar das coisas. Você vai dar o lugar onde está acontecendo, né? Então, quando enterra, e aí enterra, então você vai lugar. Você está dando um espaço maior de vários lugares de enterrar, ali vai ser o cemitério, você vai estar construindo. E no caso, o cemitério tem um nome, então você vai colocar o nome da instituição. Enterrar, Instituto de Medicina Legal, IML. Bem, IML vai ser a datilologia, só que o que é o IML? Então a gente vai precisar, aqui sem sombra de dúvidas, abrir um espaço só para explicar o que é o IML. Que vai ser um lugar onde, veja, a gente tem, a pessoa morreu, é o corpo. Né? Não vai ser mais, não é mais fulano de tal, é o corpo de fulano que está. Então, o corpo de homem, o corpo da mulher que está ali, vai ficar contraditória a situação de percepção. Né? Então, por isso que o ML precisa ser explicado. O ML vai ser o quê? Vai ser um lugar que tem médico que vai fazer exame na morte. Deu para entender que não pode ser na morte? Tem que ter um corpo que está morto. Como é que o corpo que já está morto? Também está contraditório isso aí. Então, são conflitos que precisam ser trabalhados. Vai ter que ser pensado como é que vai ser construído. Um lugar vai dizer que a pessoa que morre, o
corpo, já estou construindo. A pessoa que morreu, embora muitas vezes a morte não seja de facada cortando o pescoço, né? Mas está morto. O corpo está aqui. Aí o médico, o bisturi, vai abrir, abre. Inclusive, eu só vou saber porque eu participei de umas 2 ou 3 aulas de anatomia na época da faculdade para fazer as autópsias lá no verificação da SVO da Federal, enquanto aluno. Então, ele abre. Na realidade, não é nem um bisturi, né? É uma serra. É um disco de serra que corta e abre. E aí vai investigar, vai olhar porque morreu, o que foi. Então, como é que você vai explicar o IML e o SVO, né? SVO. É isso que precisa ser refletido. A gente pode falar que seria o estudo do corpo, o estudo da morte, alguma coisa nesse sentido? Não, Não tem porque como morte falar não tem. assim. Morte é morte, e você não vai estudar o corpo, porque estudar o corpo vai fazer exame. Tá, E não tá. é bem um exame em vivo, é um exame pós-morte. Então, é um exame Vai dar um nó diferente. pior. Hein? Vai dar um nó pior na cabeça da criatura. Vai, é muito complicado. Então, tem que fazer uma construção para poder ele entender. Para você ver o quanto é limitada essa percepção e depois abrir a boca para dizer que Libras é completa. Não, não tem. Tem que aprender língua portuguesa, tem que aprender para poder se sair dessas situações. O que é o necrotério? Vai ser o lugar onde a pessoa que morreu vai ficar lá deitada para botar. Veja, o sinal do féretro do caixão em si. Não tem. Deixa eu colocar urna funerária, né, para colocar na urna. Então vai ser uma caixa, a urna vai ser uma caixa onde o corpo vai ficar dentro. Deu para entender? Então, deixa eu escrever isso aqui para não esquecer. A urna funerária vai ser uma caixa por dentro. Só que a diferença vai estar aí. O que é o sinal de corpo? O sinal de corpo, ele vai estar de vivo e de morto. É complicado pra caramba. Necrotério, quarentena. Sheila vai falar? Só para Complicar complicar, mais? o crematório. Vamos botar lá, né? Crematório. O crematório vai queimar. O sinal de fogo é esse. Vai queimar o corpo. Então vai. Só que eu preciso dizer que é o corpo que está morto, né? Então, vira pó. Eu vou incorporar aquele cadáver. Pronto. A palavra que eu queria chegar na minha cabeça era essa. Porque uma coisa é corpo, a gente chama sala de corpo de delito. Uma coisa é corpo, vezes cadáver. A gente usa o corpo também, mas também usa o cadáver. Eu acho que nesse caso seria a utilização do termo cadáver para diferenciar do corpo são e o cadáver, né? No caso, o morto. Mas só que a gente chama o corpo de fulano chegou. Eita, E aí, a gente diz, o corpo chegou, o corpo não chegou ainda não. O féretro não chegou ainda não, tem vários nomes, né? Mas o corpo não chegou ainda não, espera mais um pouquinho. Quando o corpo chegar, vai liberar. E é assim que se faz. Então, corpo e cadáver
eles estão sendo semelhantes. Então, eu não vou nem botar X aqui, eu vou botar um tracinho. Eles são semelhantes e como é que eles são usados. Então, sala de corpo, entendido? Quarentena. A quarentena, gente, vai ser o lugar de ficar lá esperando. 15 dias, 14 dias, o tempo que for necessário. Então, a quarentena vai ficar lá, vai ser o lugar que vai ficar esperando lá. Né? Só ele não é isolado, e não é este sozinho aqui. Tá? Não é este sozinho do comportamento, da atitude. E sim só ele ali. Somente ele por conta de seu isolamento social. Sala de corpo de delito vai ser a sala que vai fazer os exames. Né? Então, aquilo que eu disse a você, o médico vai ver. Pronto. Serviço de verificação de óbito, eu já tinha botado lá em cima. Opa, o que foi que aconteceu aqui? O que eu fiz? Oh, meu pai do céu. Pronto. Eu já tinha isso parecendo legal. Aí eu já tinha colocado esse VO aqui. Então, aqui eu já tiro. Já tem lá embaixo. Urna funerária. Urna funerária, como você vai ser uma caixa. Vai ser uma caixa com o corpo dentro. Corpo cadáver. Então, né? Então, eu vou dizer, a pessoa morreu, e aí a caixa está aqui, aí o corpo, tá, vai deitar. E aí completa, né? É assim que fica a posição? Bom, eu incorporei o corpo, o cadáver. Eu acho que assim vai ficar melhor, porque vai dar a percepção de que está se falando daquele cadáver. Pronto. Eu incorporei acho que fica melhor assim. Alguém tiver outra dúvida, diga, porque vai ter que ser uma construção mesmo. Corpo e cadáver, eu vou colocar aqui amarelo também, porque é mais um elemento a ser bem estudado. Fisiologia humana. Tem muita coisa que a gente já viu. Anticoncepcional e comprimido. Bem, tá? A gente já tinha conversado sobre remédio, né? Que vai ter que ser trabalhado numa situação diferente. Porque, por exemplo, o maior erro de dizer, por exemplo, injetou o sinal de vacina sem injetar, porque qualquer injeção que for dado no Delta vai ser injetado. Então, não dá para, inclusive a vacina. Então, não pode ficar achando que só esse sinal já dá para vacina. A gente tem que fazer essa crítica para o SUS entender que outras injeções também serão aplicadas no sujeito. O que é o anticoncepcional? Vai ser aquele produto, aquele objeto, aquele que vai evitar a gravidez. Então, o sinal de evitar com o Y na testa e joga para frente o polegar. Evitar. Evitar. A gravidez, a gente já fez o sinal de grávido. Como é que você. A gravidez, aqui já é grávido. Tá? Ponto. Como é que eu vou dizer evitar grávida? Está incoerente. Vocês estão me entendendo? Porque se eu digo já é gravidez, o sinal de evitar está perdendo sentido. Porque eu já disse que era sinal de gravidez. Se é para evitar a gravidez, é antes da gravidez. Então,
gravidez, aqui a mulher está grávida, comprimido antes, segurança para não engravidar. Tem que ser construído, porque tem que ser construído com coerência. E aí, em cima disso, tem os diferentes tipos de anticoncepcional, né? Desde os comprimidos, as drágeas, até a injeção, ou o próprio DIU. O DIU está ali. Então, eu vou colocar aqui também. E o próprio DIU. Se eu disser gravidez e segurança, estou falando errado, porque a gravidez não é questão de segurança. Uma gravidez segura, não tem nada a ver. Se eu disser que vai ter relação segura, né, vai transar segura, também não tem nada a ver. Porque não é esse o sentido. O transar seguro vai ser o camisinha. Ou o comprimido. Para evitar engravidar. Tem que ser construído. Muito forte. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte, mas aqui com certeza vai ter que ser construído para poder ficar um pensamento correto. O sinal de anos a gente já viu. Por favor, gente, sinal de boca apontando é uma coisa. Mas se for falar da boca, eu tenho que fazer isso, tá? Ó. Preste atenção, tem um erro aqui muito forte. Inclusive, está no dicionário do vídeo, o rapaz faz isso. Nós não somos sucuri, Jacaré. jacaré, nós não somos. Tubarão, né? O tubarão faz isso e a bucanha. Nós não somos. Então, prestem atenção que quem baixa é a mandíbula. Ou, se fica mais fácil, é isso aqui que acontece. Está vendo aqui? Então, é preciso... quem movimenta é o de baixo. É o inferior. É a mandíbula. Então, se você faz isso para fazer o movimento, você está fazendo errado. E está lá o vídeo do cara colocando dessa forma. O sinal de boca vai ser esse, e aí vai fazer o movimento sem mexer, porque a gente não tem movimento. O único osso móvel do corpo, da cabeça, do crânio, é a mandíbula. O comprimido a gente já viu lá para cima, contraceptivos, engravidar, poder não. Aí vem aquela história da mulher que não pode engravidar, e tem toda uma situação porque não pode engravidar. Não pode engravidar ou não quer engravidar? O que é que faz para não engravidar? Com certeza, isso aqui precisa ser um estudo bem importante. Diafragma é outro, para poder mostrar. Gravidez a gente já viu. Injeção, aqui sim, versus vacina. Laqueadura, engravidar nunca. Então, veja como já está trazendo tudo junto aqui. Pílula do dia seguinte. Aí lascou. Tanto a pílula do dia seguinte como a injeção. Né? É complicado. Inclusive por ser uma bomba de hormônio. Não tem noção nenhuma do corpo humano. Mas a pílula do dia seguinte. Veja o quanto implica essa situação. Primeiro, implica na relação, implica na ejaculação, implica no descontrole de ambos, se houve, se não houve preventivamente. Então, tem que ser construído com certeza. E isso envolve a questão do planejamento familiar. Então, é muito importante isso aqui tudo. Creio eu que o título vai ser exatamente isso, planejamento familiar. E a partir dele, sair com toda essa situação. Preservativo, eu já falei para vocês, que é, né, chifrudo com chifrudo, ó, um em cima, outro embaixo, aqui, ó.
tá? Para poder caracterizar. Por que quadrado dessa forma? É o pacotinho da camisinha, preservativo. Sexo já foi. Aí vem sexo anal, sexo oral, sexo vaginal. Sexo oral vai ser o sexo na boca? Não. A boca, puf, puf, pênis. Esse vai ser o sexo oral. Não é na sua boca. Agora, tem que ter cuidado, porque você, quando faz isso, preste atenção, você já está caracterizando o sexo oral. Então, como é o sinal de sorvete? Se você fizer, isso aqui já está caracterizando o sexo oral. E aqui não. Aqui é o sorvete. Então, o picolé. Mas em vez de estar aqui, você colocou aqui, você já está apresentando o movimento do sexo oral. Então, como tudo é corpo, fica tudo visível. É na cara. Muito complicada essa parte para você entender do que está se falando. Sexo anal. Quando a gente diz sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, a gente está dizendo penetração. Então, vai ser penetração, no caso final de ânus, e aí bota. Dois, vaginal vai ser sinal de vagina, aí bota. Três, sexo anal, oral, aí já foi esse que eu falei com você, ou então você vai colocar o sinal de boca, abre e bota. Mas é muito mais esse aqui, que ele é mais corpo, é mais real. Transar, a gente já viu, transar uma vez ou outra. Né? Então, transar, você vai perguntar, você transa todo dia? Você transa, qual é a frequência? Então, não é transar, vou usar a palavra aqui antes, frequência. Frequência da transa. Então, se eu perguntar sexo, pode ser que ele não entenda, porque sexo aqui é apenas a situação do ato em si. Está falando dele, é isso aqui. Se faz isso. A pessoa vai dizer. Então, sexo já, se ela já entendesse, fizer essa ligação, pronto. Mas aí, onde é que fica, então, a questão da frequência? Sexo, sexo, sexo. Sempre, 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 sempre. Né? Sempre. Aí você, então, ficou faltando essa palavra sempre, mas você já sabe que foi lá de trás. E aí vem dia, todo dia, uma vez ou outra, entendeu agora? Uma vez, depois outra vez. Então, esse é uma vez ou outra, então, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Útero é uma questão física, né? Então, eu já tinha feito para vocês, eu acredito, o corpo humano, com essas duas mãos aqui em cima, ao lado do umbigo, é o ovário, e o útero fica com aquela. É aquele mesmo formato que a gente tem no esquema de estudo dos livros, textos, que tem os ovários de um lado, desce pelas trompas, aí vem o útero e vagina, aquele mesmo esquemazinho. Então, esta mão aqui, na altura abaixo do umbigo, para caracterizar o útero. Vagina a gente já viu. Vasectomia. Vasectomia vai entrar lá para cima também. Explicar na vasectomia que não engravida mais. Aí tem que ter a imagem, não tem outro jeito. Você vai mostrar o canalículo. Então você vai dizer que vai cortar, dar um nó, aí engravidar nunca mais, nunca mais. Então vai ser essa característica, dessa forma. E se a pessoa é virgem, é esse o sinal para virgem. Dúvidas?